Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Você que está assistindo aqui online, presencialmente, você que vai assistir a gravação, tá? Seja muito bem-vindo. E essa aula tem um tema muito importante, na verdade, é uma segunda aula, né? De um tema muito importante que é como criar conexão com as pessoas. E olha só, esse é um tema que eu gosto bastante e é um tema que é bem relevante porque ele não está relacionado somente com vender planos de tratamento, com vender consultas, não é só isso, tá? A maioria de vocês tem também equipe que trabalha para você, pode ser uma secretária, pode ser alguém que presta serviço, uma faxineira, uma pessoa da limpeza, pode ser um fornecedor de tráfego pago, pode ser um fornecedor de produtos de marketing, de produtos mesmo que você utiliza na clínica, enfim. São pessoas. E a gente precisa ter um bom relacionamento com pessoas. Principalmente quando a gente quer vender, é claro, né? Mas é importante sim ter um bom relacionamento para se tornar um líder que possa fazer com que as pessoas queiram realizar serviço para você. Isso é muito importante. Então, para isso, você precisa seguir um passo a passo onde você seja uma pessoa atraente, uma pessoa que consiga ter bons relacionamentos e fazer com que as pessoas queiram trabalhar com você, tá? Então, essa aula é sobre isso. É um segundo, né, a segunda parte dessa aula. Quem não assistiu a primeira parte dessa aula, então vai lá, assiste a primeira parte, né, que é bem legal. É um tema assim bem gostoso, bem suave. É um tema que eu me baseei muito no livro que eu gosto muito, né? Eu citei até na aula passada que é um livro de como fazer amigos e influenciar pessoas. Mas aqui nós não estamos falando de influenciar as pessoas no quesito de fazer algo errado para essas pessoas. Nós estamos falando de influenciar essas pessoas no bom sentido, né? De ser uma pessoa melhor para que essas pessoas, nós tornarmos uma pessoa mais agradável para que as pessoas queiram trabalhar com a gente, queiram comprar nosso produto ou serviço, certo? Eu estou aqui em Chapecó hoje, estou aqui no quarto de hotel, tá? Mas eu não vou deixar de dar essa aula porque é uma aula muito importante e esse tema é bem relevante aí no nosso dia a dia e também está relacionado a vendas, tá? Por que que conexão com as pessoas, relacionamento, ele está muito atrelado a vendas? Bem, vamos lá, vamos entender um pouco da mecânica do funcionamento do nosso cérebro, né? Nós temos aí no nosso cérebro o sistema límbico, que está relacionado às emoções. Tá? E nós temos o córtex pré-frontal que está relacionado a um raciocínio lógico. Então, por exemplo, se eu chego para você e ofereço, olha, você vai comprar, eu estou oferecendo aqui uma TV de 50 polegadas para você poder assistir seu futebol, para você poder assistir seu filme, sua série, para você poder jogar videogame. Então, você tem aqui a opção de comprar essa TV e essa TV está custando R$ 6.000, tá? O seu córtex pré-frontal, ele vai falar assim, cara, eu não posso gastar R$ 6.000. Eu estou endividado, eu tenho outros investimentos para fazer. Então, eu não vou poder gastar esses R$ 100.000 agora na TV. Só que se eu começo a mostrar para você a imagem dessa TV, a qualidade, como seria você, por exemplo, jogar, não sei se você gosta de videogame, mas jogar um videogame nessa TV, aí você começa a se imaginar jogando videogame nessa TV. Você é tomado por emoções e você vê que está acabando, que é a última TV do estoque, que está com um preço diferenciado, que vai aumentar o preço e que é uma oportunidade de você comprar ela. Então, você, pela emoção, você acaba comprando. Então, na verdade, você para de utilizar o córtex pré-frontal, que fala que você está endividado, e aí você vai utilizar o quê? O sistema límbico, que vai fazer com que você compre essa TV. Tá? Então, existem pesquisas que mostram que 90% das vezes, quando a gente compra algo, está relacionado ao sistema límbico. A gente compra pela emoção, não pela razão. Então, é muito importante ativar isso no nosso paciente. É lógico que quando a gente fala assim, mas será que eu não vou estar enganando a pessoa? Não, porque você está vendendo algo bom, que muitas vezes o paciente não acha que é bom, ou não sabe que é bom, e você precisa mostrar para ele que é bom. Nós já falamos sobre isso, mas aí nós vamos falar sobre como poder praticar, né, essa forma de ser uma pessoa atraente e criar bons relacionamentos. Então, na aula anterior, nós citamos aí 9 passos, né, de como gerar essa conexão. E hoje nós vamos citar mais alguns passos, tá? Eu separei alguns deles aqui, eu deixei anotado. São passos bem legais e a gente vai. Eu não vou resumir ou recapitular os anteriores, eu sugiro que você assista a aula anterior, tá? Mas eu vou começar agora com um 10º passo, que seria assim: consiga com que as pessoas digam sim. Olha só que interessante. Teve uma aula
que nós citamos sobre quando a gente vai vender um plano, né, de tratamento para o nosso paciente, a gente precisa fazer com que ele diga sim, tá? E isso é muito importante, porque existe um mecanismo que ocorre no nosso cérebro que quando a gente diz sim, é como se a gente estivesse fazendo a coisa fluir. Eu vou dar um exemplo para você. Imagina que você pega um pneu de carro, né? Um pneu pesado, e você quer rodar ele, rolar, né? Ele para levar ele em algum lugar. Se você carregar ele é pesado, então você vai rodando ele. Você vai rodando. Conforme você vai rodando ele vai pegando embalo, certo? E você continua rodando. Se você de repente para ele, você parou ele de rodar. E depois você vai continuar de novo, você tem que fazer a força de novo. Então, no começo faz força, aquele pneu grande, trator, não foi um pneuzinho não, pneu grandão. Você faz uma força e começa a girar ele. Daqui a pouco ele pega embalo e você vai embora. Se você para ele, você breca ele, e aí você tem que começar de novo, você tem que fazer uma força de novo. Toda vez que a gente está numa conversa com alguém e a pessoa está falando sim, ela está concordando, é como se você estivesse rodando esse pneu. Quando a pessoa fala não, é como se desse aquela parada, né? Ou simples, ou até rodasse ao contrário. Então, você vai ter que começar a fazer um esforço novamente para poder rodar. Então, imagine que, por exemplo, eu estou lá para oferecer um plano de tratamento para o paciente e, de repente, você fala assim, faz sentido para você continuar o tratamento? A pessoa fala, não. Acabou, você não vai fechar negócio nenhum, você não vai fechar um plano de tratamento, porque ele falou não, parou o pneu. Você vai ter que fazer todo um processo de novo para deixar a coisa fluindo para você poder fazer a venda, tá? E existem comprovações científicas de que quando a pessoa fala não, isso mexe com célula, é a nível celular. Então você falou não, seu corpo todo entrou num sistema de retrocesso, vai para trás. Então, o sim está empurrando, está impulsionando para frente. Quando fala não, você entra no mecanismo de defesa. Então, sempre na sua conversa, no dia a dia, busque com que a pessoa fale sim. Então, procure pontos que seja algo em comum, né? Que vocês concordem, que você sabe que a pessoa vai concordar e fala, ó, não seria legal você fazer assim, assim, assim? Sim. Olha, não seria interessante a gente fazer um tratamento para buscar? Sim. Ou às vezes você fala assim, ó, se a gente fizer assim, 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 não vai ser melhor para você? Sim, entendeu? Então, busque uma, é, mais vezes possível com que as pessoas que você está lidando com ela, né, seja um paciente, seja um funcionário, que ele diga sim, que ele concorde com você. Então, vai procurando pontos em comum, né, para depois você chegar aonde você quer. No caso, uma venda ou fazer um pedido de algo, tá? Algo que você queira que a pessoa faça por você, tá? E o 11º passo é, num relacionamento, para você poder entender o que a pessoa precisa, as necessidades, deixe a pessoa falar mais que você. Tá? É lógico, no passo a passo para vender um plano de tratamento, eu expliquei ali que isso tem um tempo, né? Senão a pessoa fala muito e você perde a mão. Então tem um tempo apropriado. Mas no caso, para ser um líder, para conversar com um prestador de serviço, assim por diante, é importante você criar um relacionamento, né? Onde a pessoa fale. Então é importante você não falar sobre você ou as suas opiniões, as suas ideias, mas deixar com que a pessoa fale. Tá? Lógico, como eu falei, na hora de vender um plano de tratamento, você vai explicar, vai seguir aquele passo a passo que nós já citamos, mas é muito importante deixar a pessoa falar para a gente conhecer mais a pessoa. Então isso funciona no dia a dia, até na hora de um relacionamento amoroso, né? Procurar um namorado, uma namorada e assim por diante, tá? E nas amizades também, certo? Esse é o 11º passo. Agora, o 12º, que é muito legal esse, que é quando você precisa vender algo para alguém, ou você precisa que alguém faça algo para você, é você deixar com que a pessoa ela sinta que a ideia veio dela, ou que ela está no controle da situação. Vou dar um exemplo para vocês. É, Imagine assim, ó, eu vou citar até um exemplo que está no livro, né? Uma pessoa queria vender um designer, né, um tipo modelo de roupa, alguma coisa, se não me engano era isso. E essa pessoa não aceitava, nunca aceitava os desenhos que o vendedor levava, né? Teve uma certa ocasião que o vendedor ele fez o seguinte, ele chegou
o dono do estabelecimento, e chegou com uns desenhos não prontos, né? Estavam incompletos. E ele falou assim: Olha, você pode me fazer uma gentileza? Você poderia concluir esses desenhos de acordo com a sua necessidade para eu poder fazer os produtos para você? O que você acha? E aí a pessoa terminou os desenhos, né? Não, olha aqui, aqui, aqui. E aí, detalhe, a hora que ele foi fazer a venda, a pessoa comprou todos os desenhos, né? Todos os projetos ali. Por quê? Porque quando o comprador ele percebeu que ele participou e aquilo que ele estava comprando é algo que ele fez, que a ideia veio dele, ele sentiu mais à vontade em comprar. Como que isso funciona, por exemplo, no nosso caso, para vender um tratamento, né? Às vezes pode chegar para o paciente e perguntar para o paciente, você explicou como funciona o problema dele, como que funciona ali o seu tratamento e fez um raciocínio mostrando para o paciente qual seria o melhor caminho a seguir. Você está mostrando para ele. E o paciente conseguiu entender, ele conseguiu pegar ali a lição. Então, o que que você vai fazer nessa conversa? Você vai perguntar para o paciente, e aí, seu João, olha só, a gente fizer desse jeito, como que a gente poderia fazer um tratamento que seria melhor, mais apropriado para o senhor? Você já mostrou isso para ele. Aí você vai falar, como que poderia ser? Aí ele vai falar, não, a gente poderia fazer desse jeito. Eu falei assim, exatamente, seu João, é isso mesmo. Então, inconscientemente, a sensação que ele tem é que aquela ideia é dele, entendeu? Então, na hora de você apresentar a sua oferta, ele tem a maior probabilidade de aceitar. Então, deixa a pessoa achar que a ideia é dela, tá? E quando você for conversar com o prestador de serviço ou com uma pessoa, a gente entra num próximo passo, que é a gente dramatizar, né, a nossa ideia ou aquilo que a gente quer passar para a pessoa, apelando para motivos nobres. Existe uma comprovação de que as pessoas elas tendem a aceitar muito mais a nossa opinião quando a gente coloca um motivo, tá? Então, por exemplo, se chegar para você e falar assim, deixa eu passar na sua frente da fila, eu tô com pressa, né? Tudo bem, você deu o motivo, eles estão com pressa, mas a pessoa pode falar, não vou deixar você passar na minha frente. Agora chega a pessoa e fala assim, olha, deixa eu passar na sua frente na fila, eu tô com pressa porque eu preciso levar meu cachorro no veterinário. A tendência, é provado isso, tá? A tendência da pessoa deixar você passar na frente é muito maior. Por quê? Porque você deu um motivo. Agora, imagina se você apela para motivos nobres, né? Você chega a pessoa e fala assim: olha, é muito importante você tratar a sua coluna, porque você viu lá na ficha que a pessoa tem netos, fala assim, você precisa ter saúde para carregar seu neto no colo. É muito importante você ter uma coluna saudável. É muito importante que você faça um tratamento para você poder jogar seu futebol, para você poder jogar seu beach tênis, enfim, você vai dar os motivos para que essa pessoa ela aceite o tratamento. E uma outra questão é você dramatizar isso, né? É você tocar o coração da pessoa, mas ser com consentimento, né? Lembra que a gente está buscando ativar o quê? O sistema límbico. Então sempre tenha isso em mente. É até legal você colocar em algum lugar você diga assim, ó, preciso ativar o sistema límbico dessa pessoa. Eu preciso tocar nas emoções dessa pessoa, para que ela possa fazer aquilo que eu desejo, né? Estar junto comigo ou comprar o meu produto ou serviço. Tá? Então a gente vai o quê? Dramatizar a pessoa, às vezes contando histórias, ilustração, né? Quem era uma pessoa que dramatizava tudo o que falava, né? Ele usava ilustrações para tudo. Quem era uma pessoa muito importante. Quem você acha? Pensa aí. Começa com G e termina com Zus. Jesus, tá? Então, Jesus, quando ele esteve na Terra, ele falava por ilustrações. E ele usava ilustrações que estavam baseadas no conhecimento das pessoas daquela época. Então, por exemplo, se você ler a Bíblia, você vai ver que ele falava muito de ovelhas, né? Por quê? Porque era comum naquela época as pessoas criarem ovelhas. Ele falava, por exemplo, de pesca, né? Porque era comum aquelas pessoas utilizarem a pesca. Ele falava de pão, né? Porque era um alimento comum naquela época, né? Hoje também é, mas percebe que ele usava ilustrações baseadas no que as pessoas conheciam, né? E ele sempre falava usando ilustrações. Por quê? Porque isso era uma forma de dramatizar a ideia que ele tinha para passar para aquelas pessoas, né?
Então, ele queria passar um conhecimento, ele dramatizava. Então, dessa forma, as pessoas absorviam mais. E aquela ideia passada de forma dramatizada, por meio de uma ilustração, tocava o quê? O coração daquelas pessoas. E por tocar o coração daquelas pessoas, movia aquelas pessoas a realmente fazer o que era correto, né? Muitos não faziam, mas a maioria, né? Ou quem ele buscava ali, as pessoas que ele falava que eram as pessoas humildes, entendiam, eram tocadas por aquelas palavras e elas eram movidas a tomar uma atitude. Então, no nosso dia a dia, né? Você quer, por exemplo, falar com a sua secretária, né? E você quer que aquela secretária ela trate melhor seus pacientes ou ela melhore o comercial dela. Só fala assim, falando de tal, é muito importante você fazer isso por causa disso, disso e disso. Ó, imagine só, e aí você começa a ilustração, e você dá um exemplo para ela. E aí você vai tocar o coração da sua secretária, e ela vai sentir compelida a te ajudar a fazer parte do processo, né? Porque às vezes você fala assim, "Ah, não, tô nem aí." Então, sempre buscar tocar o coração, dramatizando as ideias e lançando motivos nobres, né? Falar que é importante a gente ajudar mais pessoas. De repente você fala assim, ah, a gente precisa bater as metas de faturamento da clínica. Tá, mas às vezes você pode apelar, falar assim, mas é muito importante também, fulano, a gente aumentar a quantidade de atendimentos, porque tem muita gente sofrendo de dor na coluna. Tem muita gente que não sabe que nosso tratamento ele é eficiente e pode ajudar, né, esses pacientes. Então, a sua missão como minha secretária é a missão de promover esse tipo de tratamento para as pessoas, para que mais pessoas tenham acesso ao tratamento. Então, você vai estar apoiando o seu argumento em motivações nobres, motivando essa pessoa a trabalhar ao seu lado, sendo um líder, tá? Então, é muito importante. Agora, como, né, ser um líder melhor? Então, entra no próximo passo, que é sempre, anote aí, sempre, sempre, sempre comece com um elogio. Quer pedir algo para alguém, quer que alguém faça? Comece elogiando. Faz o teste, comece elogiando, né? Chega uma pessoa, ela, cara, às vezes você pediu para a pessoa, eu gosto de usar o exemplo da minha filha, tá? Minha filha, a gente pede para ela lavar a louça, né? Sabe como que é adolescente, né? Vai lá e lava com mau gosto e lava. Porcaria. Às vezes lava bem, mas na mesma porcaria. Vai passar tudo engordurado, às vezes tem que chamar a filha, vem cá. Eu falei assim, não, mulher, isso aqui. Assim, pode lavar de novo, tá engordurado. Aí ela vai lá e lava de novo. Tá, beleza. Só que, olha só que interessante. Uma vez eu cheguei pra ela e falei assim, ela lavou a louça, né? Não ficou bom. Eu tive que lavar, mas eu não chamei ela. Então eu vejo de novo. E aí depois eu fui lá no quarto dela e falei assim, filha, você lavou a louça pra mim, obrigado, viu? Eu percebi que você tá melhorando a forma que você lava a louça. Antes você deixava tudo engordurado, agora tinha um pouquinho de gordura ainda, tá? Eu tive que tirar. Teve uma louça que eu tive, mas assim, ó, antes eu tinha que relavar tudo, né? Ou chamar você. E dessa vez não, dessa vez você melhorou bastante. Então, começa elogiando. O que que acontece da próxima vez? A pessoa se sente compelida a, a te ajudar. Lógico que adolescente a gente tem que insistir um pouco, que não é tão simples assim, tá? Mas faz muita diferença. Então, isso vai ajudar com filhos, vai ajudar com funcionários, né? E até com o paciente. Às vezes você quer que o seu paciente eh, realize as atividades que você pediu para o paciente. E aí, está fazendo exercícios, está fazendo academia, está fazendo caminhada, o paciente, não. Né? Agora, se o paciente chega e fala assim, ah, não, eu caminhei uma vez essa semana. Às vezes ele fala, poxa, fulano e tal, mas assim você não vai melhorar. Não, puxa, que bom, fulano, que bom que você conseguiu uma vez. Olha, parabéns, viu? Isso é importante, mostra que você está comprometida e que com o tempo você vai conseguir aumentar a intensidade das atividades para poder melhorar, né? E aí você começa todo o processo. Então, sempre começa com um elogio. As críticas tiram a receptividade das pessoas. O elogio incentiva as pessoas, tá? Então, sempre comece elogiando. E quando você precisa apontar realmente um erro da pessoa, isso pode ser de um paciente, numa conversa, até num processo de venda ou um prestador de serviço, um funcionário, chame a atenção, de forma indireta para aqueles erros, tá? Um filho a gente tem que ser um pouco mais enérgico, um pouco mais direto, mas para um funcionário, né, para um paciente, às vezes
você precisa fazer um pouquinho mais de rodeio na hora de apontar os erros. Se você simplesmente chegar e bater de frente mostrando o erro, pode fazer com que aquela pessoa ela não queira mudar, né? Porque a gente tem um problema muito sério chamado ego. Então, o nosso orgulho, às vezes, no primeiro momento, faz com que a gente não queira corrigir aqueles erros, né? É, vocês que estão aqui, né, que estão assistindo essa aula, que fazem parte da mentoria, são pessoas diferenciadas, tá? São pessoas que já estão lá na frente. Então, são pessoas que, que não vão ter tanta dificuldade para admitir erro, tá? Mas a maioria das pessoas que estão à sua volta, que trabalham para a gente, por exemplo, são pessoas que têm dificuldade de admitir o erro, né? Então, se a gente chega direto com uma crítica, apontando o erro da pessoa, isso pode fazer com que a pessoa, ela, né, venha para trás e ela não queira agir para resolver aquele erro. Então, é muito importante a gente conseguir, de forma indireta, apontar o erro da pessoa, né? Então, faça sugestões, fala assim, olha, achei muito legal o que você fez aqui, na hora de agendar esses pacientes aqui com esse intervalo, mas eu vou sugerir para você o seguinte, ó, por que que a gente, e se a gente fizer dessa forma aqui, tá? A pessoa, pô, legal. Às vezes você quer a pessoa limpou com pano. Eu faço isso por causa da faxineira da clínica, né? Ah, ela passou um pano no espelho que ficou manchado. Aí chega e fala assim, viu? Eu não quero que passe esse pano que você passou aqui porque manchou meu espelho. Estou falando porque acontece várias vezes, tá? Então eu tive que chegar e falar assim, fulana, é o seguinte, ó, eu vi que você limpou o espelho, ficou bem limpinho, tirou toda a poeira. Mas, viu? E se você passar desse jeito aqui, ó, para evitar que fique manchado? Eu acho que vai ficar um pouco melhor. Porque daí senão vem o pó lá de fora, tudo, e aí fica manchado por causa desse pano. E se a gente tentar fazer desse jeito, o que que você acha? Ah, não, Bruno, acho que é legal, vamos fazer, né? Então, olha só, lembra? Eu apliquei aqueles gatilhos. Eu deixei com que a ideia talvez possa parecer dela, né? Às vezes eu posso pegar a sugestão e falar assim, viu? Tem alguma outra coisa que possa passar? O que que você acha? Ah, Bruno, eu acho que a gente poderia passar aqui um papel aqui com água, acho que fica bom. Ah, legal, tenta. Tenta, vamos ver como é que fica. Ai, não, deu certo, viu? Ó, lembra que você sugeriu para mim de fazer dessa forma aqui? Ficou melhor. Ah, então, quer dizer, a pessoa se sente compelida a ajudar, tá? Então, sugestões sutis ou faça com que a pessoa tenha ideia, né? Lembra do... eu não sei se foi no Chaves ou no Chapolin, e a pessoa teve uma ideia, acho que foi no Chapolin. A pessoa falou assim, tive uma ideia, e se a gente fizer isso, 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 isso? E a pessoa falou assim, tive uma ideia melhor. E se a gente fizer desse jeito? Acho que era do Pirata Alma Negra. Nossa, que ótima ideia! Tá? Então, é isso, tá? É sobre isso. Muito bem. E o último ponto, que é um ponto muito importante, não menos, que é fale sobre seus próprios erros antes de criticar os outros ou antes de apontar o erro de alguém. Então, quando você precisa falar para um paciente do que ele está fazendo de errado, ou para uma secretária, ou para um prestador de serviço, ou para um filho, marido, para a esposa, você pode começar falando dos seus próprios erros. Fala assim: olha só, é, eu errei muito nesse sentido aqui, ou eu tenho feito dessa forma errada, e aí quando eu comecei a fazer isso, melhorou, né? E aí você começa na conversa. Quem você percebe que começa falando dos seus próprios erros na internet? Os grandes players. Você pode ver, os grandes players, né? O Wendel Carvalho, o Érico Rocha, o JJ, até o próprio Flávio Augusto. Pode ver, sempre usando a base do storytelling, essas pessoas eles começam falando dos seus próprios erros. Olha, no início eu também era assim. E aí ele começa a falar das cagadas, né? A Natália Build também, né? E outros, enfim, infinidade de outros. Eles começam a apontar os seus próprios erros. Não, no começo, no passado, eu fazia assim, 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 não dava certo. Eu me lasquei. Esses dias eu vi Elton, acho que é Elton, né? É um que tem a barba assim só embaixo, não lembro como que é o sobrenome dele. Ele começa a falar de que ele quebrou não sei quantas empresas, ele até se emociona, né? Então, as pessoas falam dos seus próprios erros antes de mostrar, de apontar onde você está errando. Então, você quer falar com alguém onde ela está errando? Aponte os seus próprios erros, né? Isso mexe com o ego da pessoa. E aí você começa depois a apontar, né, de forma sutil, indireta, o erro daquela pessoa, né? E dando sugestões de como melhorar.
Então, todos esses passos aqui que nós, né, que eu citei nessa aula e que nós abordamos na aula anterior, vão fazer com que você possa, na prática, né, ser uma pessoa mais agradável e ter muito mais facilidade nos seus relacionamentos em conseguir com que as pessoas prestem serviço para vocês ao mesmo tempo com que você possa vender mais plano de tratamento, mais consultas, né? E outros produtos também, né? Ser um melhor vendedor. Lembre, nós somos profissionais que precisamos ser vendedores. Nós somos vendedores. E quando nós vamos cobrar nossa equipe a fazer vendas, nós temos que ser vendedores primeiro. Porque como que nós vamos treinar, né, um prestador de serviço, uma secretária, né, um pessoal que vai trabalhar só na parte comercial, sem a gente ser vendedor? Então é muito importante que você, né, como profissional, treine a sua habilidade de venda para poder treinar outras pessoas. Tá? E uma das maiores formas é gerando conexão. E para gerar conexão, você precisa ser uma pessoa mais agradável. Você precisa se tornar uma pessoa mais agradável, melhorando o seu relacionamento com as pessoas. Então, quer aprender mais sobre esse aspecto? Um dos livros, né, que é esse aqui, né? Como fazer amigo e influenciar pessoas. Então, esse livro aqui, ele é bem legal. Tem outro livro também que eu recomendo, não está aqui comigo agora, que é um livro que chama... Agora já não vou lembrar o nome. Ah, é Conhecendo Pessoas. Depois eu posso até citar lá no grupo algumas sugestões de livros. São livros bem legais, né, que falam sobre relacionamentos. E um outro livro que eu acho muito legal, que eu acho que, assim, quem trabalha com, na área de vendas deve conhecer, principalmente, né, a gente que trabalha na área da saúde, é o Story Brand. Story Brand é muito legal, né? Porque ele fala um pouco sobre o storytelling, né? E faz a relação disso com os filmes e séries. É muito legal, né? E aí, se você não tem o hábito de leitura, vamos voltar lá para a primeira aula aqui, né, dessa turma, que eu falo sobre ler livros. Algumas pessoas estão tendo dificuldade para acessar a aula na plataforma, mas no grupo tem o link do vídeo do YouTube que tem essa aula que eu mostro como você, né, praticar a sua leitura de uma forma mais suave. Você pode ler até 4 livros ao mesmo tempo, mas se você quiser ler um livro só, você pode utilizar a metodologia que eu ensino lá para você poder ler um livro. Então, eu recomendo fortemente, né, que a leitura vai fazer com que você seja uma pessoa melhor, tá certo? Então, essa é a aula de hoje, tá? Então, quem não assistiu a primeira parte, assista, tá bom? E quem tiver alguma dúvida, só mandar para mim. Vou ter um prazer enorme de responder a dúvida, tá bom? Então, a gente vai encerrar por aqui. Um grande abraço e espero ver vocês em breve na nossa próxima aula. Fui, até!